Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É para mim um grande privilégio estar aqui para mais essa conversa e hoje eu quero continuar comentando alguns parágrafos da mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, apoiando essa mensagem com São João capítulo 17, a memorável oração de Jesus Cristo a respeito do mistério do sétimo selo aqui no tempo do fim. Jesus disse que a igreja chegaria à unidade da fé com o Espírito Santo. Deus em nós. Veja, Cristo, o mistério de Deus revelado. Haja visto que em Apocalipse 22, a Bíblia se encerra, mostrando que a voz final é o Espírito Santo dentro da igreja. E o Espírito Santo é Cristo, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo orando a respeito desse grande plano da redenção, da última parte do plano da redenção, que seria Deus habitando em seu corpo, que é a igreja, para trazer a unidade perfeita, veja, de Deus em sua igreja. Veja, então Jesus ora em São João 17, a partir do verso 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, Deus tem santificado uma igreja, aperfeiçoado uma igreja, através do sangue, para que Deus pudesse morar nessa igreja. Assim como Deus morou na pessoa de Jesus Cristo, veja, sua meta era santificar uma igreja, torná-la irrepreensível, para que Deus pudesse habitar nessa igreja, aqui no tempo do fim, quando o plano da redenção estivesse completo. Então, quando o nosso parente redentor, veja, o nosso Boaz, veja, o homem opulento, o proprietário de todas as posses, veja, ele toma o livro da redenção. Veja, um título de propriedade que Adão havia perdido. Veja, ele desce à terra com esse livro na mão, com esse título em Apocalipse 10. Veja, para devolver à raça humana aquilo que Adão havia perdido. E Adão, ele perdeu a vida eterna. E quando ele perdeu a vida eterna, ele perdeu Deus. Porque só há uma forma de vida eterna. É Deus habitando no homem. Então esse plano da redenção implicava, primeiro, que o preço deveria ser pago. E ele o fez derramando seu sangue no Calvário. A segunda parte, nosso sumo sacerdote, com o seu próprio sangue, entra, veja, no lugar santíssimo e se assenta, veja, como sacerdote, para fazer intercessões por cada nome que estava no livro da redenção. E a terceira parte desse plano é que ele aparece fora da porta, depois que terminaram os seus dias de intercessão, para fazer a reclamação dos seus direitos conquistados no Calvário. Então ele aparece no sétimo selo, Apocalipse 8, verso 1. Veja, houve quase meia hora de silêncio. Então, veja, isso está ligado com Apocalipse 10, onde ele desce do céu com esse título de propriedade que Adão havia perdido. Veja, ele desce em Apocalipse 10 para devolver esse título, veja, à raça caída. Esse é o plano da redenção. Então ele toma um vaso que ele escolheu, o primeiro grão maduro, o primeiro que provou que era um grão e que tinha vida eterna. Apocalipse 10, verso 7. Ali então, o plano da redenção está cumprido. Então agora nós vamos até o anjo e tomamos esse título, tomamos esse livro e tomamos posse das promessas que estão nesse livro. Veja, isso é um grande plano da redenção. Por isso, Deus traz aqui no tempo do fim, veja, o primeiro mole maduro. Veja, um homem agora que poderia ou que pôde interferir na natureza,
que pôde criar pelo poder da palavra falada, que pôde trazer a palavra completa. Veja, um homem onde Deus pôde ter a preeminência, onde ele pôde tomar esse homem e guiá-lo, como ele guiou Jesus Cristo no passado. Um que pôde crer em toda a palavra e viver de fé na palavra, de acordo com a profecia. Então Jesus ora, e não rogo somente por estes, veja, os seus apóstolos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, os gentios, aqui no tempo do fim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Veja, o Deus que enviou Jesus estava dentro de Jesus. Veja, o Pai que mora em mim faz as obras, ele dizia. Esse é o plano da redenção. O que Deus fez em Cristo está fazendo na igreja. Deus morando em seu corpo, que é a igreja. Esse é o plano da redenção. Veja, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. A única forma de reconhecer a divindade de Jesus e que a deidade não está no céu, ela está na terra, é tendo o Espírito Santo morando em seu coração. Porque sem o Espírito Santo é impossível ver o plano da redenção, de ver o mistério do Filho do Homem, Deus tomando o meu corpo e o seu corpo, diz o profeta, e dando dons aos homens. Veja, e Deus morando nesse corpo de carne. Veja, eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Veja, de ser um com Deus, de ser Deus. Por isso Jesus disse, não diz a vossa escritura, veja, aqueles a quem a palavra foi enviada, sois deuses? Por que vocês se escandalizam quando eu digo que sou filho de Deus e que vim de Deus? Eles não podiam entender isso. Veja, eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. A unidade de um Deus numa única igreja. Deus morando num tabernáculo. Deus morando em carne humana. Qual é o problema? Qual é a dificuldade com esses incrédulos da mensagem? É porque, na verdade, não tem o Espírito Santo. São falsos ungidos que, por todos esses anos, eles combateram Jezabel, combateram a religião organizada, combateram o mundanismo, mas nunca puderam crer na mensagem. E agora, nesse tempo do fim, apareceu o terceiro elemento, o espírito de Azael. Esse que ficou em nosso meio, que conhece os bastidores das igrejas, que nunca pôde entender a mensagem e que agora está juntando os escândalos, juntando as falsas doutrinas, os falsos ungidos e matando aqueles que ainda não haviam sido mortos por Eliseu, por Jeú, e agora estão sendo mortos por esse espírito diabólico que tem se levantado dentro da própria mensagem para invalidar o ministério do profeta, invalidar o pilar de fogo, invalidar a nuvem, invalidar a semente da serpente e tantas outras doutrinas. Como eles não podem receber a revelação, eles então se obscureceram em seu próprio entendimento, se confundiram completamente. Mas esse espírito tinha que aparecer, porque Deus disse a Elias, unge a Eliseu, profeta em teu lugar. Eliseu representa a noiva que continuaria as obras de Elias. Unge a Jeú. Jeú matou Jezabel. E Azael, ele matou o rei da Síria, sufocado com um lençol molhado de água. Por quê? Porque a última praga que cairia sobre a humanidade seria a praga da morte e morte espiritual. Então, para nós, isso não é surpresa. Isso tinha que aparecer aqui no tempo do fim. Esses escândalos, esses endemoniados com poder para matar, porque é a profecia da palavra. Tem que se cumprir. Então, continuando. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles,
como me tens amado a mim. Veja, para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim. Então a única forma de conhecer que Jesus Cristo é Deus e que hoje Jesus Cristo está encarnado em sua igreja, de que a Bíblia não é um mito, de que a mensagem não é um mito, de que Jesus não é um mito, é tendo o Espírito Santo. Então diz o profeta na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 230. Veja, e agora, o Cristo na igreja está exatamente sendo dado a conhecer. Esse é o sétimo selo. Esse é o mistério das 7 vozes de Apocalipse. Veja, a coisa toda é a revelação de Deus para levar Eva de volta à sua posição correta novamente com o seu marido. Notem, e Deus é o marido da igreja. E a igreja é sua noiva. Por isso ele pregou sobre o novo Efésios. E por isso Paulo coloca em Efésios 5 o mistério de Cristo e a igreja. Marido e mulher, a unidade de Deus. Deus tem levado a sua Eva de volta à unidade com ele através da palavra. É impossível enganar a terceira Eva. É impossível enganar o eleito, porque o eleito e a palavra são a mesma coisa. Marido e mulher, um só. Aleluia. Agora observem, Jesus disse para Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Veja, o qual significa o filho de Jonas. Bem-aventurado és tu, porque a carne e o sangue nunca revelaram isso a ti. Veja, o próprio Jesus em carne humana admitiu que a luz que Pedro havia recebido não foi através de ensinamento teológico, não foi através de uma pessoa humana. Somente o Espírito Santo pode trazer a revelação de Jesus Cristo ao coração humano. Veja, nunca o aprendesse de alguma escola, mas meu Pai, veja, o Espírito Santo que está nos céus, revelou isso a ti. Notem o que ele disse sobre esta pedra, que é Pedro, a semente predestinada de Deus que havia recebido essa luz, e a quem foram entregues as chaves do reino. Somente aquele que tem a revelação pessoal de Jesus Cristo, em pele humana, Deus em carne humana, é que pode ter a chave dos mistérios do reino de Deus. Sem essa chave, ele não pode entrar por dentro das portas secretas que a Bíblia e a mensagem têm. Veja, sobre esta pedra da revelação de quem Jesus Cristo é, e ele é o pleno Deus manifestado. Sob esta pedra, não um Pai, Filho e Espírito Santo, e ele sendo a segunda pessoa, sob esta pedra edificaria a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão. Alguns teólogos dentro da mensagem, assembleanos, que supostamente se converteram, têm tentado dizer que naquela nuvem não estava Jesus, e que o Espírito Santo é um e que Deus é outro. Isso é teologia, isso é denominação. Porque a verdade é que Deus e Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Veja, as portas do inferno não vão prevalecer. Veja, não a derrubarão, jamais prevalecerão contra ela. Vem, eu edificaria a minha igreja sob esta pedra, uma revelação de Jesus Cristo. Olhe, Cristo em você o faz o centro de vida da revelação. Vem, a vida de Cristo em você o faz o centro da revelação. Cristo na Bíblia faz a Bíblia a revelação completa de Cristo. Cristo em você o faz a revelação completa da coisa toda. Veja o que Deus está tentando dizer ou tentando fazer. Esta que é a coisa, esta que é a verdade. Cristo em vós, Deus mesmo morando em seu corpo, que é a igreja. Deus tem se tornado carne.
Esse é o mistério do sétimo selo. Espero que Deus te ajude, que essa conversa tenha ajudado. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.